Então, esses campos que eu falei que são 5, né? Que interagem entre si, eles têm uma relação de um amplificar o outro e um também diminuir o outro, que seria os 5 elementos, um promovendo o outro e um restringindo o outro. Porque não dá para só promover. É que nem se você ficar só amplificando as coisas, é que nem uma bola de neve, né? Você vai amplificando e a coisa sai dos trilhos, né? Então tem esses 5 campos, tá? Tem esses 5 campos com as suas propriedades e suas virtudes. Quando a gente for entender as virtudes e as propriedades dele, aí fica bem diferente. Quer dizer, uma coisa é você ver as funções fisiológicas daquele órgão físico. Outra coisa é você ver quais são as virtudes e as propriedades daquele campo do qual aquele órgão faz parte. Fica muito mais poético e filosófico, né? Mas fica muito mais vivo também, né? E aí quando você vai estudar, vai tomar contato com esses 5 campos, você vai ver que existe uma hierarquia. Uma hierarquia de função e também de posição. Posição hierárquica dentro do seu corpo. Por isso que tem o triplo aquecedor. Deu para entender? Aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Então, os campos que estão no aquecedor superior, eles têm um ambiente, né? Que nem uma empresa. Onde é que está a diretoria da empresa? Está lá em cima, né? Tem o aquecedor superior, que está o coração, que é o imperador, tá? Pois tem o aquecedor médio, onde tem um eixo aqui, um centro, que é composto pelo vaso estômago, pelo campo do vaso estômago. É um eixo porque o estômago vai para baixo e o vaso vai para cima, né? E eles trituram os alimentos e refinam os alimentos. Por isso que ele é o centro aqui, né? E depois aqui, no aquecedor inferior, tem as essências guardadas, que seria o campo do fígado, que guarda o sangue, e o campo do rim, que guarda a essência. Então, algumas pessoas vão dizer, mas aqui está o vaso estômago, aqui no meio, mas o fígado está logo aqui, né, do lado. Porque o fígado dispensa, através da vesícula, as substâncias para compor a digestão. Mas é diferente o pensamento, não sei, é um outro tipo de pensamento. Eu não posso colocar no mesmo patamar uma coisa que tritura e digere e refina com o patamar daquele que está guardando, que está armazenando o sangue e a essência.
É uma questão de função, não é uma questão como a gente pensaria dentro da medicina ocidental em coisas concretas. Não sei se deu para entender. O que é muito válido, a medicina ocidental ajuda muito, mas quando a gente for pensar numa camada mais sutil, então a gente deve pensar de uma forma mais abstrata, energética, né? É outra linguagem. Então, aí a gente vai entender que existem uma hierarquia dos órgãos, né? E que o coração, ele é o imperador. Os chineses costumam falar que ele é o imperador. Aí existem várias narrativas de o que é um imperador, pode ser um ditador, não sei o quê. Não, o imperador para os chineses é aquele que sabe de tudo, mas ele não tenta controlar, né? Ele não tenta apossar das coisas, mas ele deve abarcar tudo. Todas as emoções aqui são abarcadas pelo coração. E eu diria então que todos esses campos que têm esses movimentos, um para cima, outro para baixo, um aglutinando, o outro expandindo, um centrando, né? Esses são as emoções. E essas emoções, quando integradas, quando nenhuma prevalecendo sobre a outra e nenhuma transbordando, essas emoções integradas constituem a nossa alma, né? E a nossa alma, ele não é o espírito, também não é o corpo, mas contém os dois. É a relação dos dois, porque ela é sustentada pela essência do corpo, mas também ela é abarcada pelo espírito. Então tem vários contos chineses que falam do exílio da alma, entendeu? Tem uma peça assim super conhecida na China que é Chang'e, que seria a deusa da lua, né? Chang'e voa para a lua. Chang'e seria a nossa alma. Então a história conta exatamente por que nossa alma fica na lua, exilada, ou seja, é o exílio da alma, né? Porque essa deusa, ela rejeita o marido que é grosseiro, é um guerreiro, né? Então aqui pode ser o corpo até, né? E que quer ser uma deusa, quer ser imortal, né? E aí o marido, como gosta muito dela, faz uma viagem muito perigosa para buscar o elixir da imortalidade. Aí traz o elixir da imortalidade, só que a mãe, ele pega esse elixir com a rainha mãe do oeste, né? A rainha mãe do oeste diz: cada um tem que tomar metade. Ele leva para casa, super contente, fala para a esposa: vamos tomar cada um metade, a gente vai ser imortal, né? E sai para caçar para poder festejar. O que acontece? A esposa toma tudo. Com certeza. Pode confiar em mulher, não. Por isso que é a alma feminina. E aí os deuses, vendo isso, para castigar ela começa a se elevar, né? Então, para castigar ela, faz ela parar na lua. Aí ela fica solitária na lua.
num castelo de cristal, né? Ou seja, tem muito... É claro que esse mito, que essa história, conta muito mais sobre a nossa alma, só que precisa interpretar. De qualquer forma, dizer que a nossa alma está na Lua, ou seja, o exílio da alma. Somos lunáticos. Somos lunáticos. E que sem alma a gente não consegue nem sentir. Porque se você é um músico, por exemplo, e você toca uma harpa, não são os seus dedos, é a sua alma que está tocando aquela harpa, né? Enfim, a alma é o que faz você realmente ter essa percepção, essa sensação. Ela anima o corpo. E o corpo físico está a serviço dela. O corpo físico está a serviço dela. Então, quando a gente for traçar os meridianos, você tem que ter, a gente deve desenvolver uma alma, porque se eu passo a mão aqui no trajeto do meridiano do pulmão, né, eu não estou nem esfregando nada, mas a minha alma sente, entende? A minha alma sente porque o meu coração está vazio e a minha intenção é de fazer fluir. Então, às vezes a gente acha que não serve para nada ficar, sabe, nessa coisa mais sutil, né? Mas existe uma ressonância muito grande quando você tem esse conhecimento dos meridianos. Então eu diria que todos, eu não sei, eu tenho a pretensão de dizer que todas essas práticas mais sutis, por exemplo, você pega Reiki, messiânica, né, que é a imposição das mãos. Jurei, né? Que mais? Eutonia, né? Por exemplo, a eutonia é uma coisa que a própria pessoa faz nela. Mas se você faz um jurei, um reiki, né, é a sua alma que está agindo em ressonância com a alma da outra pessoa.